Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez gratos ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. E uma delas é esse momento aqui, em que a gente aprende mais da palavra de Deus, né? Durante esse trimestre, nós estamos conhecendo os milagres de Jesus, a vida que Jesus levou aqui na terra e que enriqueceu muito a nossa, porque através dos ensinamentos dele, da vivência dele, a gente tem até hoje referências de como ser uma pessoa melhor, de como ser um cristão autêntico, de como ser uma pessoa abençoada e abençoadora, né? A gente conheceu toda a trajetória de Jesus antes dele nascer e todo o seu ministério, todo o tempo que ele esteve abençoando ativamente as pessoas, porque a vida de Jesus em si é uma bênção, né? O nascimento de Cristo, uma maravilha como outra não houve, não é verdade? Como pode, né, Deus, em seu imenso amor, ter trazido para nós o seu único filho, para que a gente pudesse crer e, através de crer, alcançar a vida eterna, né? Uma vida livre de pecado, de tristeza, de dor, de doença, de angústia. Tudo isso foi maravilha de Deus. Então, hoje, nós vamos pegar do ministério de Jesus, dos seus milagres, nós vamos pegar a lição Jesus cura 10 leprosos. Essa lição, na nossa lição trimestral, é a lição de número 9. E assim, a gente já viu em outras lições outras curas que Jesus fez, inclusive de pessoas que padeciam dessa mesma enfermidade. Não é verdade? A lepra, ela era uma doença que ela excluía, ela tirava as pessoas do convívio social. Um homem leproso, ele não era nem bem visto pelos demais. Ele não podia conviver com a própria família se os demais não tivessem a mesma doença. Eles não podiam conviver nos mesmos locais, frequentar os mesmos locais. Eles ficavam à margem da sociedade porque eles não podiam contaminar os outros. Era uma sensação de medo, de muito preconceito também, até porque naquela época a lepra não tinha cura, não tinha um tratamento eficaz. Então, a gente viu que pronto, perfeito. A gente viu que Jesus ele já havia curado um leproso em outra feita, né? E nessa nós vamos ver que Jesus curou 10 leprosos, 10. É muita gente. E assim, foi uma história interessantíssima. A gente vai ler, fazer a nossa leitura bíblica em Lucas 17, versículo 11. Vamos lá para o Novo Testamento, lá onde conta a história de Cristo, capítulo 17, certo? Então, vamos lá. Chegou no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro livro, tá? Capítulo 17, que é esse número grande, o número maior, só que a gente vai lá no versículo 11, tá bom? O título da leitura é A Cura de 10 Leprosos. Leiam comigo, por favor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, e com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa é a nossa leitura de hoje. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa leitura e também pedindo a Ele que dirija o nosso pensamento e as nossas ações para que a gente possa aprender mais da parte dEle. Tudo bem? Fechem seus olhinhos, curvem as cabeças e vamos nos ligar com o céu. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra,
nós vimos um dos teus feitos, tão grandioso, Senhor, tão amoroso, tão cheio, Senhor, de significado para nós. Jesus, vem fazer-nos entender cada uma das tuas palavras, vem guardá-las em nosso coração para que a gente não peque, venha produzir em nós frutos, porque é isso que nós precisamos, aprender de ti e dar frutos sobre a terra. Senhor Jesus, nos abençoe em tudo e nos dá uma aula abençoada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Todas as vezes, crianças, que vocês pararem para ler a palavra, é indicado que vocês orem antes e após a leitura. Lembram que a gente tem feito aqui um lembretezinho, que nós precisamos de um momento em casa para que a gente sente e leia mais da palavra de Deus. Isso agrada a Deus, isso nos edifica enquanto cristãos. Tudo bem? Então, em casa, você reserve um momento tranquilo, abra a sua Bíblia ou a sua lição bíblica, pegue um versículo, antes de mais nada, ore pedindo a Deus para que Ele venha lhe ensinar, lhe mostrar coisas grandiosas através da palavra dEle. Leia e depois ore agradecendo, crendo que Deus vai operar prodígios e maravilhas através da leitura da palavra. Certo? Hoje nós oramos e que vocês possam reproduzir isso em casa mais vezes. Tudo bem? Quando a gente fala que Jesus curou 10 leprosos, a Bíblia já nos explica bem. E a nossa lição ela vem sintetizar tudo isso, né? Ela vem juntar tudo para que a gente possa ter uma ideia de como foi. Vejam só, Jesus fazia seu ministério ali na região da Galileia, não era? Ali naquela região, ele operou o primeiro milagre, foi transformar água em vinho. O segundo milagre, que foi a cura do filho do oficial. Os demais milagres, ali ele escolheu seus primeiros discípulos. Ali ele frequentava várias cidades, voltava a Jerusalém quando era necessário, quando não voltava para outras cidades, como a Galiléia, como Samaria. E aquela região era uma região que já conhecia muito bem o propósito de Jesus aqui na terra. Sendo que umas pessoas criam, né, tinham fé, aquela fé produzia frutos, e aquelas pessoas alcançavam milagres, e outras pessoas acompanhavam Jesus somente para quê? Para poder duvidar dos feitos dele, para poder tentar encontrar uma brecha que fizesse Jesus se contradizer, né? Vocês lembram que na outra lição a gente falou que tinham pessoas, a exemplo dos fariseus, que eles tramavam, inclusive, a morte de Jesus, não é verdade? Tudo isso por quê? Porque eles não criam verdadeiramente no coração deles que Jesus era o Filho de Deus e que tudo aquilo que Jesus operava era permissão de Deus para que pudesse aumentar a nossa fé, não é verdade? Então, mas isso não quer dizer que só quem estava ali acompanhando Jesus era que cria, não. Às vezes, de ouvir dizer, às vezes de outra cidade, tinha uma pessoa que a fé estava tão aumentada que a pessoa ia em busca de Jesus, né? Aconteceu o quê? Que nessas colônias de pessoas leprosas, haviam 10 leprosos que estavam muito necessitados desse encontro com Cristo. A lepra, como eu disse a vocês, é uma doença que faz a gente ficar, naquela época, à margem da sociedade. Aquelas pessoas não tinham quem fosse lá falar de amor, quem fosse falar de acolhimento, né? Não, aquelas pessoas elas se sentiam realmente desprezadas, sozinhas, não é isso? Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, no coração daqueles 10 leprosos, eles sentiram o desejo de se encontrar com Jesus. E isso é muito bom, isso foi muito bonito. Por quê? Diz que quando Jesus ia a caminho, os 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Isso demonstra o quê? Coragem, né? O servo de Deus ele tem que ser corajoso, ele tem que ter atitude, né? Buscar Jesus e realmente clamar, né? Isso é uma característica que agrada a Deus. Então eles clamaram: Jesus, mestre, tenham pena de nós. Jesus, vendo o sofrimento deles com aquela enfermidade incurável chamada lepra,
disse que eles se apresentassem aos sacerdotes para serem examinados. Assim, ó, entenda. Eles não estavam lá com a pele toda feinha. A lepra, ela deixa a pele muito grossa, muito feia, muito cheia de, como se fossem feridas abertas. Então, os 10 leprosos receberam a mesma indicação. Voltem, vá até o sacerdote e lá vocês se apresentem. Só quem poderia dar o diagnóstico de cura seria um sacerdote, porque ele iria examinar e depois disso ele declararia para a comunidade que aquelas pessoas estariam curadas. Lembram que isso também aconteceu quando Jesus curou um leproso, não foi? Muito bem. Jesus indicou isso, vá até o sacerdote e faça o exame. A caminho, eles já foram vendo a pele melhorando. Eu acho que assim, a vitalidade voltando, a energia voltando, né? Porque em tudo que a gente vai ficando desgastado com a doença, a gente vai ficando fraco. Muito bem. Quando chegaram até o sacerdote, todos os 10, vejam, observem bem, todos os 10 foram curados, completamente curados, receberam o diagnóstico de cura. Mas desses 10, apenas um lembrou de voltar e dizer a Jesus que realmente foi curado, agradecer, né, a graça dele de ter operado o milagre e também render graça, adorar, né? Porque a gente passa tempos pedindo a Deus um milagre. E quando Deus faz aquele milagre na nossa vida, a gente nem aí para agradecer, para render graça, parece que nunca sofreu, nunca pediu, nunca orou, nunca clamou. Isso é ingratidão, isso não agrada a Deus, né? Então vejam só, 10 pessoas sofriam a mesma enfermidade. 10 pessoas resolveram clamar a Jesus com fé. Foi a fé deles que o curou. Mas das 10, só um veio agradecer. E aí vem o lado triste da história, que até hoje isso se repete. Quantas vezes nós não somos beneficiados por Deus em tudo, né? No dormir, no acordar, na noite tranquila que a gente passa, nos dias lindos que a gente tem para viver, na convivência com o papai, com a mamãe, com toda a nossa família, tudo isso é graça, é dom de Deus. Respirar, enxergar, falar, ouvir, compreender aquilo que a gente ouviu, é graça de Deus, é dom de Deus. Ninguém na terra, ninguém poderia fazer o que Deus faz por nós, né? A nossa saúde, o nosso sustento, a nossa alimentação, tudo isso é graça de Deus. E às vezes a gente se ajoelha e não lembra como somos abençoados, né? Por exemplo, se a gente está com um problema e a gente quer que Jesus resolva, geralmente quando a gente se ajoelha só vem na mente assim, Jesus, eu vou orar para o Senhor resolver isso, eu vou orar para o Senhor me ajudar a esse problema passar. E não pensa nos benefícios que Jesus fez por nós, que são muitos, são grandes, né? Então, quando formos orar, então vamos nos render aos pés de Cristo com ações de graça, agradecendo a Deus por tudo, pelos livramentos visíveis e invisíveis, que às vezes acontecem, coisas que a gente nem supõe, mas que Deus agiu para que a gente não se machucasse, para que a gente não adoecesse, para que a gente não tomasse um prejuízo. Tudo isso é dom e graça de Deus. Às vezes a gente nem tem a dimensão do quanto nós somos abençoados. Não é verdade? A fé, né, a nossa fé que nos faz ter ânimo para louvar, que nos faz ter sede da palavra de Deus, que nos faz querer ouvir mais de Deus. E aquela fé vai sendo acrescentada, vai sendo trabalhada, e a gente tem palavras boas para dizer a outra pessoa que está sofrendo, é dom de Deus, é graça. Então, são coisas que a gente tem que ser grato diariamente, 24 horas por dia. Quanto mais a gente agradecer,
mais feliz Deus vai ficar, mais a gente vai estar cumprindo a vontade de Deus em nossa vida. É da vontade dele que a gente o quê? O adore em espírito e em verdade. Então, adorar a ele é reconhecer ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso tudo, a nossa essência. Não é verdade? Então, vamos ser cada dia mais gratos, fazer como esse leproso, não como os outros 9. Os outros 9 tiveram a fé, os outros 9 buscaram a Cristo, eles clamaram, mas no final eles foram ingratos, porque eles não lembraram daquele que fez o maior benefício, que foi restituir a vida, a convivência. Eu tenho certeza que todos os 10, depois eles passaram a ter uma vida muito diferente, né? Voltaram para suas famílias, puderam frequentar todos os lugares da cidade, não eram mais apontados na rua, né? Porque às vezes a gente, por uma característica ou outra, todo mundo olha meio diferente. E é muito triste a gente ser alvo de preconceito. E eles eram, sim, alvo de preconceito. E agora não mais. E esqueceram todos esses benefícios, né? Isso é muito triste. Deus não se agrada disso. Então, que a gente possa, através dessa lição, ver que a vida do cristão, uma atitude complementa a outra, né? No texto áureo, tem uma instrução muito gloriosa, que ela vai estar no livro de Salmos. Embora toda a história se passe no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, lá no livro de Salmos, no Velho Testamento, lá depois de Jó, antes de Provérbios. É um livro bem grande, ele tem muito capítulo. Você vai achar facilmente. Você vai voltando aqui, aí vai para o Velho Testamento, passa os livros que tem nome de profeta, Jeremias, Isaías, Daniel. Aí você vai achar Provérbio. Aí, antes de Provérbio, tem Salmos. Você vai em Salmos, capítulo, que é os números grandes, os números maiores. 103, versículo 2, que é o verso pequenininho, que diz assim, na Bíblia está escrito exatamente assim, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Trazendo para a nossa linguagem do dia a dia, nós temos assim, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Salmo 103, 2. Com essa linguagem, a gente pode perceber o quê? Que nós temos que ser inteiramente gratos a Deus e que a gente possa meditar em tudo que Ele tem feito por nós, né? Isso não deixa de... Isso não quer dizer que a gente deixe de lembrar que a gente precisa também pedir, clamar, porque só Ele tem para dar, não é verdade? Ele tem para dar a cura, Ele tem para dar saúde, libertação, salvar a nossa família, algum coleguinha que a gente sabe que necessita conhecer Jesus, a gente clama a Ele e diz, Senhor, salva aquele meu amiguinho, salva a família dele, né? Que eles possam conhecer os teus caminhos, que eles possam vir a te servir. Nós temos sim que pedir, claro, mas a gente tem, sobre todas as coisas, que ser gratos e não esquecer das bênçãos. É como assim, né? Claro que é mal comparando, mas eu vou trazer para a vida de vocês. Um brinquedo. Pense no brinquedo que você mais desejou. Aquele brinquedo que você passou o ano pedindo a seu pai e a sua mãe. Aquele brinquedo que era caro, às vezes difícil de achar, às vezes aqui na nossa cidade não tem, mas você queria aquele brinquedo. E ia se esforçar, ia estudar, passar de ano, ser um bom menino, uma boa menina. Você queria que seu pai lembrasse que você queria aquele brinquedo, queria ganhar aquele brinquedo. E aconteceu que Jesus ajudou e seu pai conseguiu comprar. E quando você viu, ele viajou, quando voltou, trouxe o brinquedo para você. Olha que alegria, lembra que satisfação, que maravilha. Aí todo brinquedo é assim, do mais desejado ao que você nem sabia que ia ganhar. Quando o brinquedo chega na nossa casa, é uma novidade. A gente gosta de brincar com ele, não gosta? Mas com o tempo, a gente vai o quê? Abusando.
e abusa do brinquedo, que às vezes a mãe da gente até pergunta: cadê aquele teu carrinho que tu gostava tanto? Sei não, mamãe, está por aí, guardado. Não é? Porque a gente esqueceu, deixou para lá, ficou de canto. Que a gente possa nunca fazer isso com as bênçãos de Deus. Porque às vezes a gente queria tanto que Deus nos desse um irmãozinho, a gente queria tanto que Deus colocasse o papai para trabalhar numa coisa que desse mais tempo dele brincar com vocês. Você queria tanto que a sua mamãe fizesse alguma coisa por você. E Deus ouviu a sua oração, agiu e aconteceu que hoje em dia você tem seu pai mais próximo, sua mamãe mais presente, você tem um irmãozinho para você brincar, você tem tanta bênção, né? E quando acabar, você se esquece disso. Tem hora que está aborrecido, tem hora que não reconhece, que está mal-humorado. Deus entende as nossas fraquezas, mas Ele também quer que nós sejamos gratos. Então, é melhor que a gente obedeça, né? Porque a palavra de Deus diz que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. É melhor que a gente seja grato enquanto a gente ainda tem, do que a gente vá se lembrar que aquilo era bom só depois que perdeu. Não é verdade? Porque aí não vai ter mais jeito. Então, que a gente possa ser grato a Deus, que a gente possa louvar, engrandecer, sempre que a gente orar, voltar para agradecer a Jesus, fazer como esse leproso que voltou para agradecer, né? Por isso que às vezes a gente acorda pela manhã e o dia está muito corrido, a gente nem lembrou de orar. Pode acontecer isso ou não? Pode. Mas aí você lembrou. Eita, não orei. Volte e vá orar. Senhor, me perdoe. Hoje eu levantei, saí correndo e não lembrei de orar. Mas eu estou aqui, Jesus, para lhe mostrar que eu estou arrependido. Me lembre sempre, Senhor, que o Senhor seja prioridade na minha vida. Eu não quero mais fazer isso. E dali por diante, você vai ter aquele compromisso e você não vai mais esquecer. Levantar e sair correndo, esquecer de fazer a sua oração. De gratidão a Deus pela noite maravilhosa, pelos sonhos tão lindos. Sonhos, às vezes, que a gente tem com o céu, né? Tem gente que sonha, às vezes, com o céu. Tem gente que sonha sonhos assim, tão doces, tão maravilhosos, que a gente chega e acorda com um espírito elevado. Isso é Deus que dá uma noite tranquila, um sono reparador. Então, a gente tem que ser grato por isso também. Acabou o nosso dia, nós vamos dormir. Ali a gente já está cansado, já brincou, já correu, já fez um monte de coisa. Mas que a gente possa se ajoelhar e agradecer a Deus. Agradecer pelo dia que foi maravilhoso, pelas refeições, pela graça, pelo favor de Deus, pelas providências, pelos livramentos. Tudo que acontece no decorrer do dia, que às vezes a gente não sabe nem imaginar. A gente nem imagina o que foi. Mas que tudo ali teve a mão de Deus, nos protegendo, nos guiando, nos guardando. Não é isso? E é por isso que nós temos que ser gratos. Então, que a gente possa guardar no nosso coração. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir um corinho e eu quero que vocês participem com muita alegria, com muita gratidão a Deus, pelo muito que Ele nos tem feito, né? E na volta a gente vai para a nossa atividade. Vamos ouvir o corinho? 1, 2, 3, galerinha! Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus.
Glória a Deus. Que a gente possa sempre glorificar a Deus com a nossa boca, com os nossos olhos, com as nossas mãos, com os nossos pés, com o nosso coração, né? Porque Deus se agrada de um coração contrito, de um coração que louva a Ele e bendiz os seus feitos. Tudo bem? Vamos ver a nossa atividade. A nossa atividade hoje está bem legal. Ela tem 3 quesitos. O primeiro quesito, ele vai pedir para ordenar a ordem correta dos acontecimentos. Nós lemos tanto na Bíblia quanto na nossa lição que houve uma sequência de acontecimentos. Então, vamos ver. Os leprosos foram até o sacerdote para serem examinados. Não começou assim. Jesus passava entre as regiões de Samaria e Galiléia? Sim. Um leproso voltou para agradecer? Não. Os leprosos pediram para ser curados? Sim. Então vai ser o 2. O 1. Jesus passava entre as regiões de Samaria e Galiléia quando os leprosos pediram para ser curados. Os 10 leprosos, não foi isso? Então, depois que os leprosos pediram para ser curados, foi que eles foram até o sacerdote ser examinados. Então vai ser assim, a sequência exata. 3, 1... Aí a letra D vai ser o 2. A letra F vai ser o 4. Quando iam pelo caminho, os 10 leprosos foram curados. Lembra que aconteceu um fato curioso, que na verdade eles clamaram pela cura e Jesus indicou o caminho que eles deviam seguir. E todos eles obedeceram e foram até o sacerdote. Diz a palavra de Deus que no caminho, no trajeto deles indo até o sacerdote, eles foram percebendo a cura dos seus corpos, né? Então, a sequência, o número 4 vai ser a letra F. O número 5 vai ser a letra C, que afirma o quê? Um leproso samaritano voltou para agradecer. E nesse aqui, leproso samaritano, eu quero lembrar a vocês que o povo judeu, ele não era muito unido com o povo samaritano. Esse samaritano, ele seria uma pessoa duplamente desprezada. Por quê? Primeiramente, porque ele estava leproso, ele padecia dessa enfermidade. E segundo, ele era de outra região, ele era samaritano. Então, ele não tinha parte com os judeus duplamente, pela lepra e pela origem dele de ser de outro povo, certo? Mas esse leproso samaritano, ele não tinha rancor no coração dele. Por quê? Porque ele foi o único que voltou para agradecer a Jesus. Tanto é que Jesus perguntou a ele, os 10 foram limpos e 9 não voltaram, somente um voltou, né? Isso quer dizer o quê? Todos receberam a bênção, mas só o samaritano voltou para agradecer. Esse homem, ele era, eu acho que ele já convivia tanto com desprezo, que ele teve uma atitude honrosa, né? Uma atitude que deixou para trás todo o preconceito que ele sofreu, tanto pela lepra quanto pela origem. Ele quis saber de Jesus, ele não quer saber do passado, ele quer saber dali para frente. Então, um leproso voltou para agradecer. Lembrando que esse leproso, ele nem era judeu, ele era samaritano, certo? E o 6... vai ser, Jesus disse ao homem que voltou para agradecer que a sua fé lhe salvou. Então, falando só pela numeração. Letra A, 3, B, 1, C, 5, D, 2, E, 6, F, 4. Certo? Esta é a sequência exata. Risque, no segundo quesito, as palavras que não aparecem na história bíblica. Nós temos aqui um quadro com várias palavras. A palavra remédio apareceu alguma vez na historinha? Não, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele cura sem precisar de que a gente tome nem remédio. Se ele quiser, ele cura assim. Está curado e a pessoa é curada. E foi isso que aconteceu com os leprosos. Claro que a gente deve louvar e agradecer a Deus pela vida dos médicos, agradecer a Deus porque tem um meio que a gente pode obter a cura. Mas não é o remédio que cura, é Deus que permite que aquele medicamento produza cura em nosso corpo.
Tudo é permissão de Deus. Talvez uma outra pessoa com a mesma enfermidade, tomando o mesmo medicamento, não tenha o mesmo resultado. Porque é da vontade de Deus que o remédio ali não haja. Entende? Nada é infalível. Então, vamos lá. Não havia remédio na palavra. Havia a palavra leprosos na história? Havia sim. Tanto é que no título, Jesus cura 10 leprosos. Havia a palavra jardim? Não. Em nenhum momento foi mencionado jardim. Caminho? Foi mencionado sim. Então, só risca até agora remédio e jardim. Porque leprosos havia, caminho havia. Sacerdote. Falaram alguma vez a palavra sacerdote na história? Sim. Jesus recomendou que eles voltassem para agradecer para o sacerdote poder fazer o diagnóstico. Médico? Não. Então pode riscar a palavra médico. Carroça? Também eu não vi. Pode riscar a palavra carroça. A palavra cura existia sim. Existe sim na história. Né? Jesus cura 10 leprosos. Assim como a palavra Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Não risca, nem cura, nem Jesus. Havia a palavra anjos. Em algum momento foi mencionado anjos? Não, não nessa história. Foi mencionado o número 10, a quantidade 10? Sim, 10 foi a quantidade de leprosos que Jesus curou. Ele operou o milagre na vida de 10 leprosos. Apareceu alguma vez a palavra 12? Não. Então, pode riscar a palavra 12. Agradecer. Sim. Um leproso voltou para agradecer. O leproso samaritano, ele voltou para agradecer. Havia a palavra hospital na história? Não. Porque Jesus, o médico dos médicos, ele opera sem precisar de hospital. Não é legal isso? Isso é maravilhoso, é grandioso. A obra de Deus, ela se completa em si mesma. Não precisa de nada para Deus completar uma obra, basta Ele querer. Aí Ele vai e age. Claro que pela misericórdia dEle, Ele usa pessoas como instrumento, né? Ele permite que certas coisas hajam em favor dos seus. Na verdade, a palavra de Deus diz que Ele permite que tudo concorra, na verdade, para o bem dos que o amam. Então, assim, tudo é tudo, né? Mas nessa história, nessa cura, não precisou de hospital. No terceiro quesito, nós temos que apenas um leproso voltou para agradecer. Leve ele até Jesus. Vocês vão conseguir facilmente fazer isso sem precisar eu dar dica. Tem 3 caminhos. Eu não vou dizer se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Vocês tentem em casa. Quem conseguir, por favor, me diga. Tá bem? Que a gente possa guardar no nosso coração essa história maravilhosa, que a gente possa guardar no nosso coração tudo que a gente leu, o que a gente aprendeu, o que a gente vai levar para a nossa vida, né? E que a gente possa ter um dia glorioso na santa paz do nosso Senhor Jesus, porque isso também é dom, né? A gente ter tranquilidade, a gente ter paz, a gente ter um dia consagrado para o Senhor, isso é muito bom. Então, que vocês possam ter aprendido mais, assim como eu aprendi mais de Deus através dessa lição, e que a gente possa louvar o Senhor com todo o nosso ser. E nunca, 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 nem que a gente fique bem velhinho, a gente nunca esqueça dos benefícios que Ele nos fez, né? Porque tudo parte dEle e tudo volta para Ele. Nós somos prova disso, né? Ele que nos criou, Ele que nos conduz, Ele que nos vai dar a vida eterna. Então, quando a gente não estiver mais aqui, Deus vai reservar um lugar maravilhoso para que a gente possa ir para lá, adorá-lo e viver uma vida plena e eterna. Então, Ele que sabe, né? Todas as coisas. Então, que a gente possa sempre, sempre estar assim, em posição de adoradores, adorando ao Senhor com o nosso ser, adorando ao Senhor com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, porque tudo que a gente fizer para engrandecer o nome de Jesus está agradando a Ele, agradando a Deus. E isso é a nossa missão, né? O nosso propósito na terra, engrandecer o nome de Jesus. Então, vamos fechar os nossos olhos, orar agradecendo a Deus pela maravilhosa aula,
pelo louvor que a gente ouviu e que tudo venha a ser para a honra e a glória de Jesus. Vamos orar? Fechem os seus olhinhos, baixem as cabeças. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer por esses minutos que nós passamos na tua presença, aprendendo, Senhor, sobre a tua palavra, aprendendo sobre o teu querer nas nossas vidas. Jesus amado, nos faz servos, Senhor, conscientes do nosso papel, que cada criança, cada família possa ser impactada pela tua palavra, pela tua presença. Jesus amado, nos ajuda em tudo. Nos ensina, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade. Nos desperta, Senhor, para que a gente possa orar mais, ter sede da tua palavra, buscar a tua presença, Senhor, principalmente nesses dias em que nós estamos em casa, Jesus. Que a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos venham ser pensamentos de bem, que venham ser para a tua honra e a tua glória. Cada louvor que a nossa boca entoar, cada coisa que a gente ouvir, cada frase que a gente afirmar, Senhor, que a gente possa ajudar as pessoas através da tua mensagem, porque tu és um Deus que é amor, bondade, justiça. Tu és o Deus que nos garante a vida eterna e plena em Cristo Jesus. Te agradeço, Senhor, por esse e tantos outros feitos. Fica conosco, com cada um nas nossas casas. Derrama o teu sangue, Senhor, nos protege, nos livra de todo mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde hoje e para sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus.